Olá, meus superpoderosos! Hoje no canal Nutri News vamos falar de um tema muito interessante. As estrias, elas têm solução? E para falar um pouco mais sobre isso, terei a participação de um profissional muito competente, a doutora Lúcia Ribeiro. Seja muito bem-vinda, doutora Lúcia. Obrigada. Doutora Lúcia é dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também membro da Academia Americana de Dermatologia. E fala um pouquinho pra gente, doutora Lúcia, realmente estria tem solução? Acho que bem importante, Marinese, a gente separar as categorias, né? A grosso modo, nós temos estrias mais recentes, que normalmente são avermelhadas ou arroxeadas e que podem apresentar certos sintomas, como um pouco de coceira, às vezes ardência, né? Uma sensação de ressecamento ou repuxamento no local. E as estrias brancas, que de forma geral são bem mais antigas e que representam um tipo de cicatriz da pele. Então, quando a gente tem uma estria vermelha, a gente compara isso a uma ferida mais recente. Tudo que é mais recente e está em regeneração, é possível da gente interferir, modular esse tipo de cicatrização, já que a estria acabou se formando por uma série de fatores que impediram o fechamento daquele esgarçamento que a pele sofreu naquele lugar. Então, as estrias vermelhas, elas têm mais chance de retornar ao normal e até desaparecer. Já as estrias brancas, elas representam um desafio maior, porque como comparadas às cicatrizes, a gente pode melhorar o aspecto, melhorar a textura da pele e ter graus variados de melhora, né? Que também dependem de vários fatores. Mas, basicamente, uma cicatriz ela estará sempre presente, perceptível ou não, mas ela estará lá. Então a resposta é: estrias vermelhas têm um potencial de melhora e desaparecimento. Estrias brancas têm um potencial variável de melhora, mas jamais de desaparecimento completo. E a bem da verdade, a estria comete ambos os sexos, né? Tanto os homens quanto as mulheres, independente da idade, às vezes na adolescência, às vezes na fase adulta, quando você tem o período de ganho de peso, de efeito sanfona, engorda, emagrece, são períodos em que a celulite, a estria fica mais aparente, né? E quanto mais precocemente a pessoa, porque eu tenho várias clientes minhas que têm essa dúvida, né? Tem a Carolina, tem a Eduarda, tem o Matheus. Em que momento que elas devem chegar ao profissional? Em que momento que elas devem chegar a você? No momento em que elas estão com essa estria mais jovem, em que o tratamento, pelo que eu estou entendendo, ele tem um sucesso melhor, ou independentemente, importante, já que isso não faz bem para a pessoa, porque isso interfere muito na autoestima, né? A gente também percebe que a estria interfere muito na autoestima da pessoa, né? Ela é como se diz, uma cicatriz, né? Você tem uma cicatriz do seu corpo. As estrias vermelhas, como você bem disse, são as melhores, é o momento ideal da gente procurar a ajuda do dermatologista, porque você ainda tem um potencial de atuação. E, diferente do que a gente pensa, o armamentário para o tratamento não é tão grosso assim. A gente consegue tratar com tratamentos de menor custo, de menor agressividade. Às vezes o uso do ácido retinóico, que é um produto que deve ser prescrito pelo médico, mas é facilmente acessível à população, é suficiente para a gente ter um bom resultado. Aí passamos a outros tipos de estímulo ali das células que produzem o colágeno, como o microagulhamento, a luz pulsada e outros tipos de aparelhos. Para as estrias, já para as estrias brancas, nós precisamos de estímulos mais poderosos, porque na verdade nós precisamos estimular a pele que está em volta, já que a estria é uma fibrose, é uma matéria sem células ali. E aí a gente precisa então de um armamentário mais poderoso. Nós temos lasers ablativos como o CO2, o erbium, nós temos
lasers não ablativos para o tratamento, o microagulhamento, a radiofrequência fracionada. Hoje a gente tem realmente opções que atendem a todo tipo de necessidade, cor de pele, situação do tecido, e com um bom critério de avaliação, um profissional bem experimentado consegue ajudar bastante o paciente. E também é importante falar o quê, né? Falar para os nossos superpoderosos que a alimentação ela também é importante, porque ela vai ajudar também na eficiência, na eficácia desse tratamento como um coadjuvante. Então o que é importante? É importante de você ingerir alimentos de característica anti-inflamatória, porque também para você evitar o reganho de peso, de deixar essa pele mais flácida, ingerir alimentos de característica anti-inflamatória, como os alimentos integrais, procurar consumir peixes mais gordurosos, fontes de ômega 3, como sardinha, atum, salmão, peixe-espada, garopa, a importância das frutas, principalmente as frutas de cores avermelhadas. Isso vai ajudar em hidratação da pele também, né? A gente não consegue ter o sucesso que deveria ter se a gente não tiver uma boa estrutura por baixo. Então, esses fibroblastos que estão ali, o potencial deles fazerem novamente colágeno e o organismo transformar o colágeno recém-feito no colágeno ideal, que não é o da fibrose, é o colágeno da pele, o colágeno da juventude, dependem basicamente da nutrição e da hidratação, porque isso tem uma relação direta com o padrão hormonal, com a quantidade de retenção de água, com as toxinas que se acumulam nesse meio e que impedem, às vezes, o fibroblasto de funcionar. E a gente sabe que os alimentos refinados, o açúcar, eles produzem muita toxina, fora que eles aumentam o inchaço, então o inchaço da pele, então você não tem uma garantia. Então a pessoa muitas vezes vai cheia de expectativa, né, para fazer um tratamento para estria, ela não consegue ter uma alimentação adequada e o resultado também não seria tão bom quanto que ela esperava e o profissional como você também esperava, né? Então acho que foram muito válidas as dicas, agradeço imensamente a participação da doutora Lúcia, acho que ela ajudou todos os superpoderosos cheios de dúvidas como solucionar as estrias do seu corpo para realmente tirar um pouco essa cicatriz do corpo. Agradeço muito a presença de vocês, curtam esse vídeo, né, e comentem, foi um grande prazer trazer esse vídeo para vocês do dia de hoje.